Bom dia, família, mais uma semana começando, uma semana cheia de trabalho pela frente. Essa segunda amanheceu muito chuvosa aqui no Rio de Janeiro e, diga-se de passagem, hoje vai ser um dia super cheio e eu quero levar vocês comigo hoje no meu dia de trabalho. Entre os meus pacientes particulares, lá na clínica, na parte da tarde, quero levar um pouquinho vocês comigo e aproveitar para trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que interessa a todo fisioterapeuta, que é como ganhar mais dinheiro na fisioterapia. Vem comigo. Bom, então eu cheguei aqui para o meu primeiro paciente. Eu estou atualmente no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Só que eu cheguei um pouco mais cedo, como vocês têm visto que eu tenho chegado recentemente. E eu não gosto muito de ficar adiantando os pacientes. Eu não gosto muito de ficar mudando o horário, pedindo para entrar mais cedo para acabar mais rápido. Mais rápido não, para também acabar mais cedo. Eu posso até trocar uma ideia com vocês num próximo vídeo sobre isso. Mas vamos começar a conversar então sobre esse papo, né? De como ganhar mais dinheiro na fisioterapia. Existem basicamente duas formas, certo? A primeira delas é você aumentando o número de pacientes que você atende por dia. Ou seja, aumentando o volume de trabalho. E a segunda forma é você aumentando o seu preço, aumentando o valor que você cobra por sessão. E aí a gente se depara naquele quebra-molas cultural no qual a gente tem uma grande parte dos fisioterapeutas que tem dificuldade em cobrar o valor que o nosso próprio Conselho Federal e o nosso Conselho Regional recomenda que nós cobremos por sessão no mínimo. E aí você deve estar se perguntando, poxa Gabriel, mas eu tenho dificuldade de cobrar esse valor porque os meus pacientes eles não estão dispostos a pagar, eu não sei o que eu faço. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos. Talvez não seja o caso, mas talvez seja. O mesmo paciente que tem chorado pelo valor que você cobra, paga sem reclamar uma consulta de um médico que muitas vezes cobra 500, 700 reais por consulta e se for a domicílio, às vezes cobra mais de R$1.000. Então, pensa comigo, será que o problema é o paciente ou será que o problema está em você que não está conseguindo mostrar para o seu paciente o valor, não o preço, o valor do seu serviço? Faça o paciente entender o valor do seu serviço, senão realmente fica difícil de você aumentar as suas entradas através da segunda forma, que é aumentando o preço que você cobra por sessão. E mais, você vai ter que começar a pensar nesse aumento quanto maior for a sua capacitação. Ou seja, quanto mais cursos você fizer, pós-graduações, mestrado, doutorado, você tem que levar isso em consideração na hora de cobrar pelos seus serviços. Isso tudo é aprimoramento profissional. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Gente, amanhã foi tão corrida que eu basicamente nem consegui dar atenção para vocês, gravar mais coisa para vocês no meu dia a dia de atendimentos, na minha rotina da manhã. Então eu já tô aqui na clínica, tô tomando um café para acordar, que tá na metade do dia ainda. Mas vamos começar a falar então um pouquinho sobre cada um desses dois fatores que fazem você conseguir ganhar mais sendo fisioterapeuta. O primeiro deles, como eu tinha falado, é você atender mais pacientes, aumentar o seu volume de trabalho. E como é que você faz isso? Bom, existem algumas maneiras. A primeira maneira é você ser visto por mais possíveis pacientes. E aí você deve estar se perguntando, ô caramba, mas como é que eu vou fazer isso? Hoje, a gente tem nas nossas mãos uma facilidade muito maior de encontrar pessoas que precisam de nós. As pessoas elas olham para as mídias sociais hoje em dia como única e exclusivamente uma forma de entretenimento, mas as pessoas que enxergam isso estão completamente enganadas. Hoje em dia, todo mundo consegue de alguma forma lucrar ou ganhar alguma coisa se utilizar a internet de maneira inteligente. No nosso caso, se a gente aprender a utilizar, por exemplo, o Instagram de uma forma a impactar mais possíveis clientes, a gente consegue fazer o que antigamente era impossível
tá bom? Então, tentem pensar aqui comigo. As redes sociais, de uma maneira geral, elas são empresas. As empresas, elas precisam lucrar de alguma forma. E como é que elas lucram? Basicamente através dos patrocínios. E como é que você, fisioterapeuta, pode utilizar as redes sociais, o Instagram, por exemplo, de uma maneira inteligente para impactar mais pessoas? Bom, basicamente publicando conteúdo que seja relevante para esse tipo de pessoa que você quer atingir e, obviamente, botando um pequeno investimento para fazer com que o tráfego do seu conteúdo ele seja direcionado para as pessoas certas. Se você publica aqui no Instagram, por exemplo, lá no Instagram, na verdade, e você não direciona esse conteúdo para as pessoas que realmente precisam de você, você está jogando seu tempo fora, infelizmente. Você pode publicar conteúdo à vontade, mas o conteúdo que você quer, que faz as pessoas virem até você, esses conteúdos eles precisam ser realmente, se possível, impulsionados para que as pessoas te encontrem. E eu não estou falando para você clicar no botãozinho azul ali de impulsionar ali do Instagram. O que eu estou recomendando é que você entenda um pouquinho mais sobre o tráfego pago e vocês sabem, né? O Instagram ele é do Facebook. E hoje em dia, se você consegue botar um pouquinho só de dinheiro ali para impulsionar um post seu lá no gerenciador de anúncios do Facebook, você consegue direcionar esse conteúdo de maneira geográfica. Então você pode, por exemplo, direcionar para as pessoas que estão numa área que você quer atingir e de acordo com os interesses dela. Olha que interessante. Então você pode direcionar o seu conteúdo para uma pessoa que está precisando de fisioterapia que esteja num raio ali de tantos quilômetros na sua região. Muito legal, né? Então essa é a forma mais eficiente que hoje em dia nós temos de impactar pessoas que não nos conhecem. Existem outras maneiras, como por exemplo através de indicações. Tente ser indicado para atender novos pacientes pelos seus próprios pacientes, pelos seus colegas de profissão, esteja à disposição dos seus colegas para atender pacientes deles e até mesmo pacientes que eles venham a te indicar e não tenham tempo para atender. Então essas dicas são muito boas para quem está começando. Agora, se você já está há um tempo no mercado, até mesmo se você já tem uma clínica e está com um movimento fraco, tenta começar a estudar um pouquinho dessa forma de tráfego, porque eu tenho certeza que vai ser bem positivo na sua vida. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre a segunda maneira de você aumentar as suas entradas, que é realmente subindo o valor dos seus serviços. Como eu falei anteriormente, nós temos, de acordo com o nosso conselho, uma tabela de referencial que nós devemos seguir para cobrar os nossos serviços, né? Então, se você trabalhar na neurofuncional como eu, você tem lá um referencial de quanto você deve cobrar pelos seus atendimentos, caso eles sejam em clínica, caso eles sejam domiciliares. Mas conforme você vai crescendo na profissão, conforme você vai se desenvolvendo, é interessante que você estude certos reajustes no seu preço, porque aquele referencial é um valor mínimo pelos seus serviços, entende? Então, conforme você vai se capacitando, fazendo cursos, fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado, enfim, você está investindo dinheiro e está investindo tempo também. E tempo é dinheiro. Então, conforme você investe na sua formação, você se torna um profissional cada vez mais capacitado. E é muito natural que você também vá crescendo o valor percebido do seu próprio serviço. Tá bom? Então pensem nessas duas formas que são muito importantes para você conseguir ter mais entradas como fisioterapeuta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem que eu tinha para passar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.